Aô, meu povo! E Quase aí? que deu ruim, hein? Quase, mas estamos aqui. Quase na que força deu do ruim. ódio, literalmente. É. Mas deu certo. Nós estamos aqui nessa live para poder mostrar para você os updates aí da construção da casa, as cagadas. Eu vou deixar assim a cagada master pro fim, porque isso me irrita um pouco. E eu não tô afim de passar aqui os próximos minutos irritada, então eu me irrito no fim. Mas na verdade eu já estou irritada, né? É. Porque é incrível que eu chego aqui e eu fico muito irritada. Porque é sempre uma merda atrás de outra bosta, né? Mas é isso, nós estamos aqui ao vivo. Você que não sabe, nós estamos construindo uma casa aqui na Flórida. E olha, por enquanto, uma das piores experiências que a gente já teve na vida. Não é? Essa experiência de construção. Porque, infelizmente, os profissionais aí são muito ruins. E é isso. Mas, anyways, na última vez a gente mostrou pra vocês, né, que eles tinham feito o concretinho lá em cima, que é o Deepcrete, que é para absorver um pouco o impacto das pessoas que andam lá em cima, porque o nosso segundo piso é todo de madeira. Então a gente fez esse upgrade para ver se dava uma melhorada nisso, e ele serve para outras coisas também. Então vamos ver como é que ficou, e aí a gente já mostra para vocês também que eles instalaram algumas portas, não todas. Não sei porquê, acho que tem aí alguma diferença aí de algumas portas serem instaladas depois. Mas eles instalaram algumas portas também. O pessoal da pintura já veio aqui. Eu não sei dizer se isso aqui é só um primer ou se já é a cor que a gente escolheu, que é branca. Você perguntou para ele aquele dia se era primer ou não? Perguntei não. Mas com certeza é só a primeira mão da tinta, porque tá bem porco o trabalho. Então nós vamos mostrar isso aí para vocês também, certo? Pois é, já chegou aqui a Poliane Cordeiro, Cláudia Nave, Bianca Marques, Regina Mara, Bianca aqui de novo, Ana Paula Silva, Clécio Barbosa. É isso, Poliane Cordeiro. Vamos lá, meu filho, vamos subir esse inferno aqui. Para poder mostrar que cheiro ruim que tá aqui. É tinta, né? Não, não é disso não. Não? Para poder mostrar o... Não tava? Eu acho que foi esse barco que passou quase aqui em cima. O cara jogou água aqui para dentro, velho. Que gente sem noção, viu? Não é não? Olha, vou te falar. Viu? Olha, ó, então aqui tá bem sujo, tá? Porque um monte de gente já veio trabalhar, mas esse aqui é o concretinho, que agora a gente já pode pisar nele, né? Que vocês viram aquele dia recém-feito, que a gente inclusive não conseguiu pisar aqui. Mas esse é o concretinho, que foi 15 pau a mais, né? Pois é. No nosso bolso, mas ficou muito bom. Um upgrade que a gente quis fazer. Foi um negócio bem bacana. Bom, como eu disse, eles já instalaram algumas portas, né? Essa aqui é do cinema, e a porta a gente escolheu nesse tom de cinza mais escuro. Ontem a gente chegou aqui e foi uma coisa que eu já tinha falado com a menina, a primeira designer, que ela já não está mais na construtora, que eu queria todos os batentes brancos. Sim. E só a porta escura. Por quê? Porque eu queria continuar com o batente e com o rodapé branco. Tá vendo lá? Esse aí nós colocamos aí, só para fazer uma... Só pra gente ver. Esse aqui, óbvio, não tá pintado nem nada, mas a gente... Porque eu queria que isso viesse, continuasse branco. A partir do momento que você pinta o batente de escuro, ou se ele é de madeira, normalmente ele continua da cor, né, desse trim que a gente chama. Então, eu cheguei aqui ontem, tava tudo dessa cor aqui. Fica bonito, mas fica mais pesado. E eu não queria continuar com um batente escuro. Isso porque tá no form, né, no paint form escrito que é cada coisa, e mesmo assim as pessoas erram. E aí o pintor falou que foi o novo mestre de obra que deu ordem para ele pintar tudo dessa cor. Exatamente. Ele ainda ligou para um rapaz chamado Pancho. Vamos dar nome, né? E aí ele falou, não, foi o Ramon que mandou pintar. Tá certo. E aí a gente deu aquele piti básico, né? E aí hoje a gente chegou e já mudaram pro branco, que vai ser a mesma cor do rodapé. Aqui no cinema é o único lugar que eles também não viram, obviamente, né? Eles também não sabem disso. Vem aqui para dentro. É o único lugar da casa que vai ser a cor diferente. Então, aqui dentro, essa parte vai ser dessa cor, porque todos os rodapés, tudo que tá aqui dentro, o teto, tudo é cinza. Vai ser dessa cor. Essa cor aí. Porque é o cinema, então aqui a gente vai pintar tudo de escuro. Então, essa porta aqui também tá errada. Eles vão ter que botar a terceira mão de tinta em cima aí, né? Em cima disso aqui. Que já jogaram aquela ali, aí passaram... Porque estava escuro. Aí a gente falou que as portas eram... Mas, obviamente, ninguém leu nada para saber que o cinema é todo escuro. Ou seja, eles também pintaram aqui... Por isso que eu tô achando que isso aqui é um prime.
Porque o cinema é escuro. Pois é. Né? O cinema não é branco. Agora, assim, vocês sabem que eu já estou muito cansada, muito estressada. Todas as etapas da obra tem alguma merda. E assim, a culpa é da construtora, que é um bando de gente ruim de trabalho. A culpa é dos fornecedores, porque ninguém lê porra nenhuma. Ou seja, e aí a gente que vai pagando com a nossa saúde esses erros grotescos que essas pessoas fazem. E aí quando eu falo trabalho porco, né, é que você percebe que é um trabalho bem porco. Então eu espero que, obviamente, seja a primeira mão, né? Assim, mas você vê de perto aqui, não passaram nenhum. Não passaram os cara nem eu vi, tá? Portas. Eles nem limparam nada do Limparam jeito. por cima Essa da sujeira. porta, inclusive, vai ter que ou ser feito um remendo aqui ou trocar a porta, porque tem um tem ovo. um galo aí, né? Tem um Deixa eu ovo ver. aqui. Dá pra ver mesmo. Ó. Então, assim, tá vendo? Então, é bem porco o trabalho, tá vendo? Bem porco o trabalho, mas é o que eu disse. Não sei se é só a primeira mão, né? Se vai passar alguém aqui para poder arrumar as cagadas, né? Porque tem um escorrido aqui também nervoso. Aqui também, né? Tem um escorrido, olha aqui. Olha Então, só, gente. espero que seja... Dá pra ver aí? Espero que Olha. seja só a primeira mão. E que este branquinho seja só um prime, né? Porque senão aqui dentro tinha que estar escuro, né? Ué. Então, assim, aí eles instalaram essas portas aqui em cima. Como eu disse, isso aqui tudo ontem estava tudo escuro, esses batentes da porta. Aí a gente chegou hoje, já tava clarinho. Eu vi ontem o cara pintando isso aqui. Mano, o cara tá tudo sujo, cheio de... O cara, por cima. Só por cima, Por né? cima, Tá por nem cima. aí, né? Porcos. Eu não sei onde é que esse povo contrata gente tão porca para trabalhar, de verdade. Aqui, ó, que nem essa porta aqui já foi instalada, é aquele pocket door que eu falei para vocês, tá vendo? Que ela entra por dentro do drywall para salvar um espaço aí. Que nem esse batente aqui vai ter que ser trocado, porque falta um pedaço do batente, né? Não é? Olha aqui, ó. Olha só. Obviamente eu quero um batente inteiro, que foi o que eu paguei, né? Eu não quero um pedaço faltando do meu batente. Mas só para vocês verem aqui os pocket doors. Aqui ainda não instalaram a porta bifold, que eu acho que vocês chamam de porta camarão desse closet, mas pintaram, Tá aí? pintaram Tá elas aí. aqui. Então, mas tem que ser instalada. Essa porta aqui também ainda não foi instalada. Por isso que eu falei para vocês, eu não entendo esse trabalho. Que vem aqui, faz um pedaço, vai embora. Que nem essa porta aqui não foi instalada, por quê? Tem várias que não foram sei. instaladas. Não sei por que não foi, né? Mano. Aqui, olha que trabalhão. Olha essa porta aqui, ó. Essa porta aqui, ela tá com defeito, tá vendo aqui, ó? O defeito dela. Ela tá com defeito, essa porta de fora a fora, olha. Eu vou querer uma porta com defeito? Não. Porque eu paguei, olha, de fora a fora ela tá com defeito, ó. Tá vendo? Um corte aqui assim, ó. Olha que trabalhão. Acabou de ser pintado isso aqui. Esse pinta e esse caga. Tá vendo? Primeira mão, né? Depois vem fazendo no final, porque tem muita gente. Tem muita gente para entrar aqui ainda, né? Aí vem remendando as cagadas. Deve ser assim que eles trabalham. Aí aqui também, no quartinho de visita. Aqui a gente também tem pocket doors, tá vendo? Aqui. Ele pinta a porta, aí pinta por cima da porta. De overspray, branco, né? De branco. Que fala. Isso. Sabe o que eu acho engraçado? E vocês vão ver na cagada lá embaixo, na garagem. É que tá tudo embolado, né? Porque não tem as janelas ainda, então eles estão querendo ir fazendo por cima. Eles instalaram a garagem sem estar terminada a garagem. Gente, vocês vão ver o que eles fizeram na garagem, nos equipamentos, na porta da garagem. Dá vontade de chorar. Pois é, uns bagulho caro, velho. Aqui também, ó, pro closet, é um pocket door. Eu gosto dessas portas e ao mesmo tempo eu não gosto. Porque aqui pintaram na frente, mas não pintaram atrás. Por quê? Zoando. Porque a gente não Deixa eu quis. A gente não quis pintar É mesmo? atrás. Vai deixar branco? Então. Foda-se. Abre aí. É isso que eu não entendo. Você já tá aqui, por que você não faz o trabalho completo? Não dá pra ver nada, porque tá muito escuro aqui. Sem a luz aí. Essa aqui resolveram pintar, mas essa aqui não. Esqueceram de pintar do lado de cá a porta. Esqueceram. Puta merda. Gente, desculpa o mau humor, tá? É que não tem como fingir. Não tem como fingir. Aqui tá escurão, hein? Aqui é o quarto da Sofia, que ainda a gente tá sem essa bela janela, que enfiaram no toba. E aqui é a mesma coisa, o pocket door dela aqui, ó. Também esqueceram. Não pintou aqui. Hã?
Que da hora, mano. Não pintaram aqui. Eles pintaram só aqui, ó. É? Uau. Meu Deus. Ah, tá escondido. Vamos pintar só aqui. Ninguém vai abrir. Entendi. Nunca vão abrir esta porta. Olha só. Olha aí. Nem aqui, ó. Nossa, mano. Aqui nem porta tem, que a porta tá ali. Nem foi instalada a porta. Foda-se. Olha, mano. Pois não é que da hora, hein, essa mano? merda. É sobre isso. E aí é isso que a gente tem de update aqui em cima, né? Essa pintura maravilhosa que fizeram. Olha que linda a pintura, olha que linda. Essa pintura maravilhosa que fizeram, que os caras não faz porra nenhuma direito. E as portas que também tá da hora. O bom dessa tinta escura é que você vê tudo, né? Você vê tudo os defeitos. defeitos. Bom e é ruim, né? Porque você vê os defeitos, tudo, e aí você já manda aqui, trocar ó, também a porta. pintou pra caralho, ficou da hora, ó. Papelou aqui, ó. Aí você já manda ficou bem trocar bonito as isso portas. aqui, velho. É, menino. É moderno, né? Quem Fala. falou que ia ser fácil, né, gente? Quem falou que ia ser fácil? Não imaginei que ia ser... O que era aquela porra que tava fazendo barulho aqui Você fora? tá até com bom humor, dada a situação, Hein? Disse a Mônica. Você lembra? Gente, tinha um negócio fazendo um barulhão aqui. Pois Marcelo é, ficou mano. assustado. Ele falou, gente, é um monstro. É um monstro do lago, Monstro velho. do lago. Tava... É, mas eu não achei nada. Mas era não. grande Acho que era um o crocodilo barulho. grande. Era, mano. Você é louco, tio. Ou sapos também, tá? Sapos fazem barulhos assim, meio estranhos. Porra, aquilo lá não era sapo não, velho. Você é doido? Vamos descer pra eu ficar mais irritada? Porque isso Vamos. aqui me irrita, mas não me dá vontade de chorar. Porque é só tinta, né? É, né? É mais fácil de arrumar, né? Pois é, a janelão ali tá faltando também, ó. Só tinta. Mas lá embaixo, eu vou te falar, viu? Então, deixa eu só ver na minha listinha aqui se eu falei tudo aqui em Vai vendo cima. aí, filha. De que deu concretinho, as portas cagadas, pintura cagada. Ah, uma coisa que a gente falou para os membros do clubinho da Web TV Brasileira é que a gente fechou com os closets. Vocês não lembram se eu falei para vocês que a gente chamou 13 empresas para vir aqui. 4, na verdade, né? Que um brasileiro aí passou para a gente também um valor. Acho que os closets eram de ouro, né? Ele fez só o meu e do Marcelo. Vamos descer para mostrar quão grande é o nosso closet? Então vamos, descer por aqui. É aqui, né? É. Tô perdida, né, irmão? Perdi na minha própria casa. E aí a gente chamou 3 empresas americanas aí para fazer os orçamentos dos closets. E aí a gente fechou com a mulher. Foi ontem? Não sei, foi essa semana. Ó, essas são as outras portas que estão para ser instaladas. Só para a gente terminar essa história da porta, né? Aqui no ar-condicionado vai uma porta dupla que nem aquela. Então eu acho que eles cortam ela. Sim. Então eu não sei se eles só vão instalar essa depois que terminar o ar, né? Porque depois tem que voltar o povo do ar para poder fazer. Ou não tem nada a ver, ou não esqueceram, sei. né? Não sei por quê. Vai saber. Não sei por quê. Então, e aí nós fechamos lá com a mulher do closet. O primeiro brasileiro que fez o meu closet do Marcelo, ele cobrou a bagatela de $20 mil. Só nos closets. Só nesses 2 E olha closets. só que o closet é grande, hein? O closet do Marcelo é assim, chega a ser ridículo o tamanho dele. É muito pequeno. É um armário normal, é um armário. Aqui a gente chama de reach-in, que não é um walk-in. Você só reach in, entendeu? E o meu é um small walk-in closet. O cara me cobrou $20 mil para fazer esse espaço e aquele. Aí, Tatiana, mas a marcenaria é cara. É cara. Eu acho que inclusive a dele era de ouro, porque as empresas americanas cobraram $20 mil a casa inteira. Todos os closets. Pois é. Desculpa, eu não preciso de um closet né? que fala. Eu não preciso de um closet. Eu não preciso de um closet, gente. Entendeu? Eu não sou a pessoa que ostenta closet, ostenta roupas. Não tá em mim. Eu prefiro ter um cinema, uma casa, do que um closet. Não é o meu estilo de vida. Então, $20 mil nisso aqui, porra, não fode. Mano, os caras cobraram $20 mil na casa toda. Tudo que você vê de armário de closet, até aqueles enormes lá de cima do cinema, do nosso grande, estúdio. É bastante coisa. Tudo. Uma cobrou 18, uma empresa, a outra cobrou 20 e a outra cobrou 22. A gente fechou com a de 22, que eu gostei mais do design da mulher que veio. Ela aproveitou muito mais os espaços. Ela aproveitou Por isso muito que mais. ficou até mais caro. Exatamente. Porque tinha muito mais material. Porra, o que é fair é fair, né? Ai, mas a madeira,
importada do Brasil, com não sei o quê. Desculpa, gente, mas eu acho que a gente tem que fazer escolhas na vida. Eu não vou pagar 20 mil em 2 closets, sendo que eu posso pagar 20 na casa inteira. Pois é. Então, lembrando que as portas aí ficou pequenas, né? é verdade. Esse é outro detalhe. Então, aqui era suposto ter um barn door, que vocês chamam de porta-celeiro. Isso. É aquela porta que corre por fora ali. Não é uma porta que dá privacidade, né? Porque não é uma porta que você tranca ela, mas para esse closet tava da hora. Só que acontece que, olha para você ver, lá no começo quando desenharam a casa, acho que tava ruim, dando ruim a calculadora da moça. Deve ser do e Carelli. aí ela fez esse espaço maior do que aonde a porta ia correr. E agora não tem espaço para a porta correr para cá? Pois é, a porta fica para fora. Aqui é a mesma coisa. Além deste buraco estar diferente do outro que a gente mediu. As portas estão diferentes. Aqui, ó, esse espaço aqui, não tem espaço para a porta correr inteira para cá. Então a porta ia ficar, tipo, batendo aqui. Aí esse espaço que já é pequeno vai ficar menor ainda. Essa foi a solução, né? Que deram. Não, a solução que deram, sabe o que foi? Vamos diminuir o buraco? Ué. Eu falei, não vamos diminuir o buraco. Aí eu falei, inclusive, eu queria, lembra lá no começo que a gente falou que a gente queria deixar isso aqui maior e sem porta? E aí a moça, a designer, a mesma que fez essa conta maravilhosa, ela falou que não pode deixar sem porta. Por quê? Porque como fala? Vapor. O vapor do banheiro pode cagar nas roupas, porque aqui a gente não tem porta, tá vendo? Aqui já tem a shower, não tem porta. Então ela falou, não, aqui tem que ter porta. Aí eu falei, sério, ok, nem sabia disso. Ok, então deixa a porta, porque no começo eu já queria tirar a porta. Aí eu falei pro cara, eu falei, então, ela falou assim pra mim que não podia tirar a porta, que eu até queria sem porta. Aí ele olhou e falou, não, acho que vai ficar bom sem porta, hein? Eu falei, não vai, porque a moça falou que não pode. Aí ele, não, eu acho que fica. Eu falei, não, agora eu quero porta. É isso. Eu quero porta agora. Vocês me venderam a porta, eu quero a porta. Ele, e agora? O que a gente vai fazer? Eu falei, não sei, vocês que são os profissionais, vocês que fizeram o cálculo errado de uma porta, vocês que se virem. Aí, menino, você vê a cabecinha do fulano, né, menino? Aí eu falei assim, depois que eu deixei ele quebrar a cabeça, falei, vamos fazer o seguinte, eu já tenho a solução. Porque não adianta nada você chegar para reclamar e não ter a solução, não, né, gente? O certo seria você não ter que ter a mas solução. Na condição nossa, a gente já tem que ter a solução. Depois de tanta bosta Exatamente. que já foi feita, né? Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, e se a gente fizer um barn door que abre assim? Aí ele, como assim? Eu falei, eu trouxe um desenho para te mostrar. Falei, olha aí, um barn door que abre na metade. Falei, você corta a porra da porta no meio e abre metade pra cá e abre metade pra lá. Beleza, Tigrão? Se vira e faz acontecer, porque eu já te dei a solução. Olha, gente, eu vou te falar um negócio, viu? Olha, minha gente, aqui mesma coisa. Aqui acho que eles não conseguiram, que saiu do trilho, essa bosta. A porta. Esse é um dos motivos que eu não gosto. Inclusive tá vazando água aqui faz dias, né? Faz mais, Olha semanas. Só. Deixa eu ver. Semanas. Olha só, tá vazando ali, eu não sei de onde é que tá vindo essa água aí, mas tá vazando aqui, ó. Tá vindo tudo aqui pra baixo, ó. Olha. Aqui também faltou uma porta, hein? Aqui eles fizeram errado, né? Faltou uma porta. Esqueceram que aqui vai porta e eles fizeram o finish em tudo. Porque porta pra você instalar não pode estar com esse finish. Aí eles cagaram. Por quê? Porque sim, não tinha ninguém aqui pra verificar, né? Exatamente, esse é o problema. Foda-se. Não tem ninguém pra cobrar o serviço. Tem ninguém pra verificar. Aí eu tenho que vir aqui, tirar foto e mandar. E mandar pro Sem Noção. Não tem jeito. E os Sem Noção estão ganhando 20% do valor da obra inteira. Aqui também a gente teve um problema, né? Aqui o tamanho da pia. Um problemão. Que nem aqui fizeram o design do pantry, né? Aqui vai uma geladeira. Aí o Sem Noção falou pra mim que é uma geladeira de 36 inches. Já tampa a tomada ali. Que é o tamanho da geladeira da cozinha. Já achei grande. Falei, que absurdo. Lembra que a gente comprou a mesma, só que só sem aquele painel? Tivemos que trocar. Esse é outro detalhe. Então. Aí, vamos supor que a gente ficasse com a de 36. Isso aqui já tá no lugar errado. Essa tomada. Porque você tem que botar ela mais pra cá, senão tampa. A geladeira fica em cima. Porque aqui você tem que deixar um espaço pra porta poder abrir. Então você tem que fazer o filler. O 4 falou que é 4 polegadas, o cara falou. Você tem que fazer o filler com o material do gabinete. E aí, falei, beleza, vamos trocar a geladeira. Bota uma geladeira menor, que eu não preciso ficar com uma geladeira desse tamanho, porque eu vou perder countertop aqui, eu vou perder bancada.
né? Eu preciso ter porque aqui já tem uma pia. E aí, quando você faz esse tipo de pantry, de despensa, você faz com uma pia que a gente chama de prep sink. É um sink para preparar a comida. É um sink pequenininho. Não é um sink normal de cozinha. Tem 13 polegadas, 14, no máximo 15. Tem de 9, tem de 13, tem de 14 ou 15. Os caras queriam botar uma de 23. 23 são 2 pés. 23. Eles queriam botar uma pia aqui de 23. Aí você me imagina eu com uma pia de 23, uma geladeira de 36. O que eu faço aqui? Sobrou um pé. Não faço nada. Isso porque eles constroem em casa, viu? E aí eu bati o pé e falei pra Sem Noção que eu queria uma pia pequena. Ela falou, não pode, que não tem nem essa opção. Falei, oi, você não tá toda orgulhosa de falar que você constrói custom homes? O que é casa customizada. São casas customizadas. Você vem falar pra mim que você não tem a opção de uma pia menor? Porque isso aqui é um pantry, não é uma cozinha? Ai, eu vou ver com o chefe. Eu falei, não, você não vai ver, você vai botar essa porra desta pia no meu pantry. Olha, gente, assim, ó, paciência zero, não tem paciência. Agora eu vou ficar mais sem paciência ainda, que eu vou mostrar pra vocês a cagada aqui na garagem. Pronto. By the way, ó, já pra deixar registrado, isso aqui tem que... não, mostra que não, porque tem um nome deles, melhor não. Ah, tá. Não, mas dá pra pegar de canto aí, só o negócio. Isso aqui, ó, tem que ser pintado dessa cor aqui, esse branco aqui. Isso aqui não fica assim, é dessa cor aqui, só pra deixar registrado. É isso. Bom, e aqui na garagem eles terminaram a textura. Ai, gente, gente, ó. Deixa eu respirar. Os caras vieram instalar a garagem, né? Pois é, colocaram a porta da garagem. Aí, primeiro eles vieram instalar a porta da garagem. E isso aqui, vocês lembram, não estava terminado, o drywall. Não estava nem com o mud, que é tapado, né? Os buraquinhos, nada, não estava terminado. E aí o Marcelo já falou para ele, falou, mano, tu vai mandar instalar essa garagem antes de terminar o drywall, a pintura, a textura da garagem vai dar ruim. Não, se o cara não for hoje não vai mais, vai ser daqui um mês. Mas ela falou, foda-se, tá tudo atrasado. Mano. Aí o cara veio instalar o motor, que o Marcelo fez um upgrade, e o motor que o Marcelo queria era quase $1.500 a mais. A gente pagou, mais $1.500 para instalar os tais motores que o Marcelo queria. Porque um motor normal custa $300. Sim. O Marcelo queria um outro. E aí os caras vieram instalar. Só que vieram instalar os motores antes de terminar o que precisava terminar na garagem. Vocês querem ver o estado que ficou? Essa porta aqui também ficou da hora aqui, hein? Tá tudo cagado. Marcelo, aqui também, tá tudo cagado. É só a primeira mão, só a primeira mão. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, olha isso aqui é novo. Olha os controles. Isso aqui é o controle da garagem, isso aqui é novo, gente. Se liga, os botões tudo cheio de olha massa. Olha aqui, olha os botões cheios de... Porque eles vieram aqui, fizeram assim, num papelar esta... Olha isso aqui, ó, como tá, ó. Como que tá isso aqui, ó. Isso aqui é novo, gente. Isso aqui foi tirado da caixa. Aí você vem falar pra mim, Tatiana, vai limpar. Vai limpar como? Vai limpar? Isso aqui perde a garantia. Ó, com tanta coisa de tinta tá cheio de massa. Enfiada dentro. Olha isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que é isso? Olha isso aqui. Olha só. Era zerado. Gente, isso é novo. Novo. Tirado da caixa. Acabou por aí? Não, porque isso aqui é só o botão de apertar para abrir e fechar, né? Mas vocês vêm pra cá pra vocês verem a merda que fizeram aqui. Mano, e o Marcelo falou um monte de vezes. Pintaram a minha mesa toda aqui também. Um monte de vezes. Olha isso aqui, gente. Olha a minha mesa. Pintaram a minha escada. A mesa, foda-se. Olha isso aqui, gente. Novinho. Olha isso aqui, gente. Era Nossa água. Senhora. Novinho. Olha isso. Olha isso. Olha a minha porta. Olha a minha porta. Isso aqui, gente, eu olhei na minha casa de aluguel, que é uma casa bem bosta, perto das casas que esses filha da puta constroem, e não tem isso aqui na minha... Ah, vai limpar, Tatiana. Mas tu vai limpar como? Olha as cordinhas. Olha as cordinhas. Tu vai limpar como? Tira a mão, porque senão não consegue fazer o foco. Olha o motorzão, velho. Olha a lâmpada. E entra tudo nos buraquinhos, entra tudo nos negócios. Vocês viram ali o negócio? Olha os fios. Mas não, olha o fio saindo do teto ali. Que tosco que ficou. Não, esse é normal na garagem, não, baby. Na minha não é. Marcelo, eu pedi pra botar um conduíte aí. Não, conduíte é uma... Vamos ser justos, tá? Em garagem é normal esses fios ficar assim. Mas na minha eu pedi conduíte. Não. O problema aqui, Marcelo, não foge do problema. O problema aqui é eles cagarem neste equipamento tá zero. Aqui. Novo.
Olha, ó, pintou tudo. Olha isso aqui, gente. A outra, do outro lado aqui. Olha isso aqui. Olha o estado disso aqui. Deve sair, mas e dentro, que já enfiou as coisas? Olha a cordinha. Não, está louco. Porque isso é óbvio que isso é instalado depois que tudo foi terminado. Essa parte aqui de madeira é suposto estar pintada. Mas como é que tu pinta essa parte de madeira se tem um tanto de bosta ali enfiada? By the way, isso aqui tava mole. Eu acho que o cara veio aqui e arrumou. Fecha aí a garagem, vamos ver. Pra ver se ele vai mexer. Não, tá mexendo, ó. É, tá mole. Tudo bambo. Olha. Tá tudo bambo. Ou seja, aqui, ó, lá em cima, nesses brackets que tem na garagem, eu olhei na minha casa pra ver. É, esses aqui, ai, gente, sério mesmo. Esses aqui até passaram um pano aí, ó. Tá vendo? Eu não consigo esticar mais porque eu tô sem cabo aqui. Ou seja, gente, assim, as portas da garagem, acho que até dá pra limpar, acho. Mas os motores, gente, sério mesmo. Tudo branco. Tudo branco. É isso. Por quê? Foi falta de avisar? Não, é que tem sempre um grandíssimo de um sem noção. Vai assim mesmo. Quando o cara estava instalando esses motores, o Marcelo falou para ele, falou, cara, por que você não vem? Espera eles terminarem a garagem. Aí o Marcelo falou que o cara ligou pro chefe dele, falando do concern, que a gente estava preocupado com o estado que ia ficar depois, e o chefe dele mandou ir. Por quê? Porque o construtor mandou fazer. Pois é. Aí Marcelo falou com o cara, com o mestre de obra, cara, se os caras não papelar isso tudo, eles vão acabar com as portas, com os equipamentos. Falou, eu preciso que você esteja lá no dia. Aí eu não vou estar lá no dia. Eu já fui aí ontem. Eu não vou estar lá no dia. É. Marcelo falou, então make sure que eles vão papelar tudo, porque eu não quero meus equipamentos novos, cheio de tinta, cheio de massa, de textura. Não, tô fora. Isso aí agora, mano, é outra conversa. Aqui, ó, não pintaram a porta, não sei por que também não pintaram essa porta. Pois é, deixaram a branca, esqueceram. Ou seja, gente, o que é tinta, mas o que fizeram aqui, gente, o que fizeram nesses equipamentos, isso aqui não tem nem... Isso aqui é uma falta de respeito, é uma falta de falta tudo. De respeito, gente, isso é novo. Olha o estado disso aqui, ó. Como é que tu vai limpar aqui, ó? Aqui dentro. Como é que tu vai limpar? Não tem que trocar. Olha. É isso porque isso aí tava fechado, hein? Imagina. Porque essa textura é um negócio igual tinta que eles vão jogando. Mas é uma massa. É uma massa grossa. É pior do que a tinta pra tirar. É diferente. É pior do que a tinta. Ou seja, e olha o estado. É isso, gente. Não, mas eu já fechei a torneirinha. Não vai sair mais um centavo. Vamos sair lá pra fora que tá calor para um centavo do meu bolso vai enquanto tudo tiver resolvido. Tudo. Me fala, como é que eles vão pintar isso aqui se não tirar isso? Não existe como. Não existe como. Ou seja, isso aqui, lixo, vende como usado. Eu não quero. Na minha casa eu quero o novo que eu paguei. Pois é, e detalhe, né? Ainda tem que fazer o estuco aqui, ó. E aqui já tá o acabamento da garagem. Olha aqui. Ai, tá vendo? Olha quanto mosquito. Aqui, ó, teria que ir o estuco aqui dentro, não o coisa da garagem. Né? Então é isso. Tudo cagado. É isso. Porque, ó, essa parcela, lembra que eu falei pra vocês? O que eles têm que entregar? O estuco todo terminado, a porta da garagem instalada, todas as portas instaladas, a pintura terminada por dentro e por fora. Só que existe uma sequência. Você não pode ir instalando as coisas se o outro que vem antes não foi feito. É meio óbvio, assim, é questão de raciocínio. É logística. Mas como eles estão todos cagados, eles mandaram instalar esta bosta e depois os negócios antes de terminar o que tinha para terminar. Por quê? Porque o cara do estuco falou que não vai vir fazer enquanto as janelas não estiverem instaladas. Ele tá errado? Não tá. Só que aí eles querem correr com outras coisas para poder falar que tá adiantando. Mas o que adianta? Se agora vocês vão trocar é tudo. Tudo vocês vão trocar. Porque do meu bolso não sai um centavo. Zero. Mano, a porta era... Não, tá zerado. Bom, já falei que eu tinha pra falar. Olha o sensor ali embaixo, ó, no chão. Olha o sensor. Olha o estado do sensor, gente. Olha só. Olha o estado. Mano. É reality. É, menino. Da vida, né, velho?
povo, olha. Sorte sua que fez alguma coisa de construção e você não teve problema, viu? Segura essas pessoas e recomenda para todo mundo. Porque, vou te falar, quando não é o construtor, é o vendedor, o vender, o fornecedor, é tudo. E é tudo quanto... Nossa Senhora! É o cu da cobra, né, filha? So far, pior experiência da minha vida. O que era para ser a melhor, né? Acho que vai valer a pena? Pode ser que sim. Se até lá, né, eu tiver ainda com a minha saúde em dia, aí pode ser, né? Que vale a pena. Mano. As tomadas aqui também de fora ainda não fizeram. Tem umas tomadas aí que esqueceram. Lembra que a gente falou no outro vídeo, gente? Então, ninguém fez nada. Já faz o quê? 10 dias que nós fizemos o último vídeo, não tem? Tem. 11, praticamente. Então, ninguém veio fazer nada. Isso. Aí atravancou o Fernando, porque não vieram cortar, fazer os buracos da luz. O Fernando não pôde vir para poder fazer os buracos das caixas de som, da automação. E a gente teve aquela reunião que eu falei pra vocês, que eu esfreguei a solução, porque os caras não têm noção de dar uma solução de uma porta. E antes eu estava no caminho, eu e Marcelo, para ir até lá, que eu tive, infelizmente, que pisar nessa construtora de novo, né? A gente estava procurando o endereço, que a gente achou que tinha mudado, e aí me veio um review de um americano que fez a casa com eles. Mano, o textão do cara é de chorar. De chorar. Ele falou que, primeiro, ele teve problemas com a fundação da casa, que as paredes estavam tudo rachando, certo? Aí diz ele que demorou, mas os caras arrumaram. Aí a fossa dele começou a voltar para casa, né? Sabe, o esgoto começou a voltar, porque essa construtora se orgulha de dizer que ela é especialista em construir casas no lago, né? Então, a maioria dos terrenos precisa de fossa. Então, não é uma coisa nova para eles, né? Então, aí falou que a fossa começou a voltar e aí os caras não resolviam. Queria fazer uma burocracia, que ele fosse não sei aonde, fizesse uma carta não sei de o quê, bababá. Ele falou, gente, eu já estava 10 dias com o esgoto da minha casa voltando. O que eu fiz? Contratei um encanador. O encanador foi lá, falou que na hora de fazer a elétrica da bomba da fossa, que ligaram os fios errados, o negócio fritou, então não estava funcionando. Não tinha a bomba para puxar água. Exatamente. E aí arrumou para ele. Pergunta se eles estavam querendo devolver o dinheiro. Sabe por que eles não estavam querendo devolver o dinheiro? Porque ele cortou o caminho. Tinha que ser com os caras dele, não de fora. Aí ele falou, tá, eu já estava 10 dias com o esgoto voltando e vocês cagando para mim. Ou seja, gente, eu acho que assim, essa é só a primeira fase do tanto de bosta que a gente ainda vai encontrar, depois que a gente morar aqui. Infelizmente. Infelizmente. E sabe o que é pior? É que não é só com a gente. Não é. E não é só aqui, não. Que eu já falei pra vocês que eu acompanho algumas pessoas que estão construindo. E olha, tem gente que tem muita sorte, sabe? Mas assim, a maioria... O povo é muito ruim de trabalho, muito falar ruim. Que vim buscar esses blocos aqui também, tá aí ainda. Isso é merda. Eu quero o seu equipamento que você pediu e pagou novo. As minhas eles vão ter que desinstalar tudo isso aqui, jogar no lixo, enfiar no cu, eu não sei o que eles vão fazer, problema deles. E instalar tudo de novo. Depois do estuco terminar, depois de tudo quando for a hora de instalar. Exatamente. Foda-se. Foda-se. Aí tem um monte de rabo para trás, né? Ali em cima não terminaram, porque o fulano não tinha terminado, que o ciclano não terminou, e de não sei o que, e tudo cagado. E aí eu já falei, a moça quis me mandar, a última não, que faltam 2 parcelas só, para eu pagar. Eu falei, não vou pagar, minha filha. Não vou pagar enquanto não tiver tudo certinho. Não vou pagar. Foda-se. Foda-se. Se ferrar. Acho que a gente tem cara de otário. Não? Acho que a gente... E pior, trata a gente mal. Sabe, eles tinham que falar, mano, sério, desculpa, nós fizemos tudo errado. Não, parece que até estão fazendo um favor, que a culpa é nossa. Mas sabe o que é? Reflexo do dono. Os funcionários, só o mestre de obras que agora botaram ele deram uma promoção para ele, porque é o único decente que tem naquela construtora, né? Deram uma promoção para ele tentar arrumar a merda que é a construtora, né? Para tentar arrumar lá. Até uma menina foi embora da construtora e tal. É o único decente. O resto é tudo espelho do dono. Tudo um bando de gente sem noção.
Pois Vou é, te no falar, dia que nós viu? fomos lá na reunião, você lembra o povo gritando, dando risada alta? Não, mas isso é o de menos. Estão Ah. felizes pra caralho trabalhando. Foda-se. Olha... Ô Wagner, tudo que você está vendo aqui, meu filho, nós pagamos para a construtora fazer o trabalho deles, que é contratar pessoas e fazer o trabalho delas. Pra gente não ter Ou esse seja, trabalho. tudo que você está vendo aqui é responsabilidade da construtora. Se a construtora instalou a porta antes da hora, chamou os caras para terminar a garagem e os caras não papelaram, eles que vão cobrar da empresa que não papelou. Eu não tenho nada a ver com isso. O que eu quero é o meu equipamento instalado e novo, sem tinta, sem massa dentro dele, porque desse jeito que tá aí, perde a garantia, meu amor. Você enche de tinta a porra do negócio, aí dá uma merda, eles vão ver e vão falar, não, pera lá. Entendeu? Não fode, não fode. É tudo eles, é responsabilidade deles. Foram contratados para isso. Queria pedir desculpa aí pelo nervosismo, né? Mas é que vocês estão acompanhando desde sempre. Se você não tá, vai lá, meu filho. Você acha, ai, tem que umas lives lá do exagero. começo Se você, lá, é da às vezes hora. você deve estar falando, nossa, que exagero, só isso, só aquilo. Não, vai assistir desde a primeira para você ver. É. Desde a fundação da casa. Vai lá assistir para você ver. Que coisa linda que é, viu? Em todas as etapas tem alguma coisa. Todas as etapas. Ó, mano, nós precisamos ir embora porque o cara do ar-condicionado vai lá daqui. By the way, quebrou o ar-condicionado lá em casa. É, mas já mandamos hoje, os caras já estão indo lá arrumar hoje. É verdade, é Vai verdade. passar 10 dias. Bom, obrigada aí pelo carinho, pela atenção de vocês. Tem mais de 8.000 pessoas escutando eu xingar. Mas é isso. É isso, gente. Eu não vou ficar fingindo que é tudo lindo, maravilhoso. A gente vê, só para eu concluir a gente vê por aí esses programas de construção, né? E aí, de vez em quando, eles inventam um perrenguinho, sabe assim, para cortar para o próximo capítulo, ou para o próximo bloco, né? Bosta, perrengue e merda. Se tu assiste e acha que é maravilhoso, né? E primeiro, você sempre vê nesses programas a visão do construtor, do designer, você não vê a visão Do cliente. Você vê, são poucos que você vê alguma coisa do cliente. Então, o construtor, o designer, o arquiteto, não vai falar pra você as merdas que acontecem. E eu sei que merda acontece, gente. Eu tinha essa noção que problemas aconteceriam, mas não desta maneira. É muito erro, né? É muito erro um em cima do outro. Então, fica aqui mais uma vez a minha indignação e assim que eles trocarem o negócio da garagem, a gente avisa vocês, ou quando tiver alguma outra coisa, a gente avisa também, tá bom?